Boa tarde, eu me chamo Marcelo Cardoso, Life Coach, Wellness Coach e Health Coach, coach de saúde, coach de vida e de bem-estar. E aqui eu vou apresentar para vocês um trabalho baseado em ciência e Bíblia. Eu gosto muito de unir as sabedorias, sabedoria divina, né, e a sabedoria do homem. Na realidade, unir a ciência com a espiritualidade. E a espiritualidade eu vou buscar na Bíblia, tá? Então, eu vou estar compartilhando com vocês a história de Daniel, baseada em Daniel 1, na Bíblia. Vou compartilhar aqui a apresentação. Que, para quem não sabe, desde o início dos tempos existe uma dieta chamada dieta de Deus. O que é essa dieta de Deus? Eu vou compartilhar agora com vocês. No início estava assim, né? Essa escuridão. E Deus falou: haja luz. Quem lembra disso? E houve luz. No princípio, não havia nada, né, a não ser Deus. No primeiro dia, o Espírito de Deus se movia através do vazio. O Criador então falou que haja luz, e houve luz. Então foi por isso que eu iniciei com todo escuro e depois o primeiro slide. E o que significa luz? Luz é um substantivo feminino, né? Capacidade de visão, a iluminação que procede do sol durante o dia, luz do dia, claridade. E trevas, o que significa trevas? Trevas significa o substantivo feminino escuridão total, ausência completa de luz. Ou falta de conhecimento, ignorância por falta de estudo ou esclarecimento. E vocês já ouviram falar que onde tem luz, não há trevas, porque a luz chega, o conhecimento chega e ele afasta toda a treva. Todas as trevas têm que sumir quando chega a sabedoria. Então foi assim que Deus começou tudo, que haja luz e houve luz. Aí eu começo aqui com a seguinte frase: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, meus queridos. E existe tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso está lá em Eclesiastes 3:1. Aqui eu coloco no sétimo dia, que foi o último dia, ó, e no sétimo dia Deus descansou. Eu fiz um resumo, foi o primeiro que haja luz, ele foi fazendo toda a natureza, os animais, e no sétimo dia ele descansou. Que é para você entender que até Deus descansou. E quem somos nós para não parar para descansar, não é verdade? E esse descansou, ele também significa contemplou, ele contemplou a beleza que ele criou. E agora a gente vai entrar no assunto, né, propriamente dito, que é legumes e água à mesa. Então, para quem não conhece, a gente vai entender um pouquinho de como funcionou a história de Daniel. Após uma marcha puxada de mais de 1.000 quilômetros desde Jerusalém, os cativos de Judá chegaram à Grande Babilônia. Um jovem nobre chamado Daniel e seus 3 melhores amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estão impressionados com a cidade de Nabucodonosor, mas temem pelo seu futuro ali. Era novidade, né? Então, tudo que é novidade, a gente sente medo, dá um frio na barriga. O que você acha que eles vão fazer com a gente, Daniel? Não sei, Sadraque, mas tenho certeza de que Deus está conosco. Enfim, ele era muito temente a Deus e confiava, né, nas promessas de Deus.
E depois aí aparece uma charge, um desenho, que eles estão à mesa já. E ele fala assim: deve ser uma delícia, mas não podemos comer isso, é comida consagrada aos ídolos. E embaixo: obrigado pela honra que temos recebido, Senhor, mas não podemos comer esta carne ou beber este vinho. Nossas leis hebraicas proíbem isso. Por favor, dê-nos apenas legumes e água. Então aí inicia o tão famoso jejum de Daniel, que é a dieta de Deus, baseada em legumes e água. Aí o cozinheiro, que era o chefe responsável, fala assim: legumes e água? Isso não é comida suficiente para jovens em fase de crescimento. Vocês precisam estar fortes e bem alimentados. Ou o rei pedirá a minha cabeça, que ele era o responsável, e o rei queria todos fortes, né? Então ele falou que ele não poderia deixá-los comer somente legumes e água. Isso já é uma crença antiga, né? E até hoje ela existe, que muitas pessoas pensam que não vai ter substâncias, proteínas, enfim, suficiente para termos saúde somente com legumes e água. E aí prova biblicamente que tem sim. E assim também a ciência comprova hoje em dia. Assim como tem vários veganos que vivem muito bem, obrigado. Então vamos seguir aí. Pois eu lhe peço que faça um teste conosco. Aí ele desafiou o cozinheiro, né, o chefe responsável. Permita que comamos apenas por uns dias e depois nos compare com os outros. Por 10 dias os outros jovens comem nas finas iguarias preparadas no templo, mas Daniel e seus 3 amigos não comem nada, senão vegetais cozidos e água. Os 4 jovens oram a Deus com seriedade 3 vezes ao dia, ou seja, eles vão se consagrando, né? Em resposta à sua fidelidade, Deus lhes dá conhecimento e sabedoria. A Daniel, Deus dá também o poder de compreender os sonhos. Ao fim dos 3 anos de preparação, os jovens são levados à presença do rei. Ele conversa com cada um deles, então toma a sua decisão. Escolhi estes 4, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, para servir em meu governo. Eles são 10 vezes, eu vou até repetir, 10 vezes melhores que todos os meus sábios, magos e conselheiros. Então, olha o que acontece com quem cumpre uma alimentação saudável e quem se consagra a Deus, né? Isso é poderosíssimo. Então, isso serve até hoje como exemplo para nós. E a ciência comprova também que em legumes e na água existe muita saúde e muitos benefícios, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a água. 8 benefícios de consumir água regularmente. 1. Água ajuda a emagrecer. Olha aí, para quem quer emagrecer, a água é fundamental. Ela ajuda a aumentar a sensação de saciedade. Uma boa pedida é tomar um copo cheio antes do almoço. Primeira dica. Água contribui para a saúde. O líquido transporta os minerais pelo organismo, evitando que você fique desidratado e fortalecendo o sistema imunológico, ou seja, ajuda diretamente no nosso sistema imunológico, que é ela que transporta, né, essas minerais, proteínas, enfim. Água refresca, isso é muito bom, principalmente quando a gente mora em locais de calor. Eu sou de Belém, por exemplo, e a água tem um poder muito refrescante. Isso porque ela ajuda a regular a temperatura do corpo, especialmente no verão. Água melhora a performance na atividade física, é fundamental. A gente vê muita gente fazendo atividade física com a sua aguinha, né? Isso é muito importante. Tome bastante água durante os exercícios. As fibras musculares ficam mais maleáveis, diminuindo a chance de cãibra ou contusões. 5. Água previne celulite. Olha aí, as mulheres que são preocupadas com celulite,
A água previne celulite. O nosso organismo elimina toxinas pela urina, ou seja, quanto mais água, mais toxinas eliminadas, menos furinhos no bumbum, perna, enfim. 6, água diminui o inchaço. Com mais água circulando no sangue, você faz mais xixi e o inchaço diminui. Melhor ainda quando estamos na TPM, né? Estamos, que eu digo, estamos as mulheres, tá? Água ativa a digestão. O ideal é tomar um copo meia hora depois das refeições e não durante, quando o estômago pode ficar estufado. Isso é uma dica também poderosa. 8, água deixa o cabelo com brilho. Isso mesmo, a água faz com que as vitaminas e minerais circulem pelo sangue, chegando à pele e os cabelos. Pele mais macia, cabelos mais brilhosos, né, com mais brilho. Então, aí eu coloquei rapidinho 8 benefícios da água. Existem muito mais, tá? Mas a gente vai compartilhar a princípio isso aqui com vocês. Agora a gente vai entrar numa questão que houve até um estudo aprofundado, que esse estudo fala nas regras 2190D, não sei se vocês já ouviram falar, mas que em 21 dias é suficiente para a gente criar um hábito, né? A gente se esforça para mudar. Então, é comprovado que se nós fizermos algo durante 21 dias, aquele esforço ali ele já começa a diminuir, tá? E em 90 dias passa a ser uma rotina, vira automático, né? Exemplo, dirigir, andar de bicicleta. A princípio, a gente tem um instrutor inicial ou um coach no processo de coaching, mas depois de 90 dias já passa a virar uma rotina, tá? Hábito. São ações que precisam de um gatilho para acontecer, ou seja, quando algo acontece, dispara um segundo ato. Rotina. Assim como hábito, uma rotina é formada por uma ação ou conjunto de ações. Ela é formada por uma sequência de hábitos, ações que queremos transformar em hábitos, ações que queremos realizar ou obrigações, né? No início é uma obrigação, mas depois acaba se tornando um hábito e fica mais leve. Por exemplo, você já não pensa toda manhã, porque acordou, precisa beber água. É algo automático. Gatilho, acordar, ação, beber água, recompensa, corpo hidratado e, consequentemente, mais desperto. É interessante que, para quem não sabe, o nosso corpo é praticamente, eu chamo de aquário ambulante, né? Que, em média, nós temos de 60% a 70% do nosso corpo formado por água, né? Isso é comprovado também que o nosso cérebro funciona melhor com quantidades ideais de água no nosso corpo, ou seja, até a nossa cognição, até o nosso raciocínio melhora, tá? Com a questão da hidratação. Então, eu vou dar umas dicas só para finalizar a questão da água, que a forma ideal para beber água é de maneira natural e não gelada, como a gente tem costume, tá? Por quê? Porque ela entra na temperatura próxima do nosso corpo, não causando impacto, ok? Beber água antes e depois de tudo. Guarda isso aí, antes e depois de tudo. É importante beber água. Antes de dormir, depois que acorda, antes das refeições, 30 minutos depois também, antes do banho. É interessante, tá? Então, essas dicas aí são dicas sobre a água. Agora a gente vai para o plano de trabalho para a vida toda, que serve para tudo. Serve para o pessoal, profissional, amoroso, corpo, alma, espírito, mente. Então, ela vai servir para tudo. Número 1, qual é o primeiro tópico? Faça o que é certo, não o que é fácil. O nome disso é ética. Às vezes a gente quer fazer o que é mais fácil, né? Enfim, vamos fazer o que é certo. Número 2, para realizar coisas grandes, comece pequeno. O nome disso é planejamento. A única coisa que nasce grande é filhote de monstro, não é, pessoal? 3, aprenda a dizer não, isso é foco. Uma das coisas mais difíceis que a gente tem, às vezes, com a gente não consegue dizer não para várias situações, principalmente por um doce, por uma comida, por uma cervejinha, né? Cada um tem o seu ponto fraco. Então, aprende a dizer não e tenha foco.
Parou de ventar, comece a remar, o nome disso é garra. Não tenha medo de encarar e rir dos seus próprios erros, o nome disso é criatividade. Né? Eu aprendi com a vida, com cada erro, que a gente tem que levar as experiências daquele erro, né? Que todo mal coopera para o bem. Então, a gente aprendendo isso é uma forte lição para a nossa vida. 6, sua melhor desculpa não pode ser mais forte que seu desejo, o nome disso é vontade. Então, como é que está a tua desculpa? Está sendo maior do que o teu desejo? Reflete sobre isso. 7, não basta ter iniciativa, tem que ter acabativa. O nome disso é efetividade. Às vezes a gente começa uma coisa e não quer terminar, né? Tem dificuldade para terminar. Então, termine, vá até o fim. 8, se você acha que o tempo voa, trate de ser o piloto. O nome disso é produtividade. 9, desafie-se um pouco mais a cada dia. O nome disso é superação. Supere você mesmo. 10, para todo game over existe um play again, um início novo, um comece novamente. Então, nunca desista, principalmente dos seus sonhos. Gratidão, essa parte aqui é a parte que eu chamo de 90-21, que são os 21 dias que a gente tem como criar hábito e costume, né? Que é o 21-90D. Né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Gratidão, meus queridos.